Susan tem um papel importante para nós. Né? Aí a Judith Sally falou assim, é verdade, eu dou supervisão para ela. Ela tem os grupos e tem muita gente interessada no Brasil. Né? Bom, nesse momento o Donald se levanta e fala assim, ei, quem quer ir para o Brasil para fazer a formação? Aí todo mundo riu. Eu perguntaria agora assim, aos professores do Passover aqui, as regionais, alguém quer ir para a África, na Uganda, fazer grupo do Passover? É mais ou menos isso. Entendeu? Aí foi aquele silêncio assim, e aí algumas pessoas falaram, uma vez por ano eu posso ir. Foi a Carolyn. E o Brian disse, de vez em quando eu também posso ir. Então, de vez em quando apareceu a Kim Rosen, falou que vinha também. Aí é bom, como apareceram os professores, eles disseram, então a Foundation vai estudar se pode fazer essa formação. Acabou essa reunião, com depoimento da Harriet e da Judith Sally, eles ficaram com mais certeza de que realmente aquilo era verdade. Então, eu vim embora, fui para o meu curso da Bárbara, vim embora para o Brasil. Um mês depois, eu recebi uma carta do Donovan, que falou, a Foundation considerou e vai levar a formação para o Brasil. Aí eu rebati isso com a seguinte questão. Eu não posso ter, eles queriam 30 pessoas. 30 pessoas, os terapeutas que a gente conhecia, não era fácil organizar. Mas eu falei, gente, eu não posso ter 30 pessoas de Salvador, porque o Brasil é muito grande. Eu preciso convidar pessoas de outros lugares. Porque tem aquela brecha, né, que você pode ir fazer a formação, se você estudou, está preparado e não fez os cursos de grupos de estudo. Então foi aí que eu convidei algumas pessoas. A Renate, aqui do Rio Grande do Sul, porque e a Renate falou assim, você acha que eu vou daqui para a Bahia? Ela tinha largado o emprego, já estava começando outra profissão. Neste momento da minha vida, eu falei, acho. Coincidia com uma das minhas idas para fazer a Bárbara Brennan. Então eu fui para o encontro, porque a Judith Sally, a senhora, ficou me dando supervisão. Toda vez que eu ia, ela me dava supervisão de acompanhamento dos grupos. Também teve uma pessoa que eu conheci, foi uma terapeuta minha, lá nos Estados Unidos, Harriet Rose. A Harriet trabalhava com golfinhos, a respiração dos golfinhos, era professora do Passover. Então, ela se apaixonou por mim, porque eu fiquei contra a transferência, porque eu não fiquei apaixonada. Ela era uma pessoa interessante, muito interessante. Aí ela vinha para o Brasil, ficava na minha casa e ia nos meus grupos, o pessoal de Salvador, todo mundo sabe quem é, e algumas pessoas que foram, ela fazia, a gente organizava idas para Fernando Noronha para nadar lá com os golfinhos, que é maravilhoso, viu? Digo que é uma experiência muito especial. Bom, mas enfim, Harriet deu uma boa cobertura. E aí, nessa conferência internacional tinha 12 pessoas, 12, eu. Aí eles perguntaram, e aí, o Brasil continua? Você levou? Eu falei, continua. Eu sou um pouco ingênua, sabe? Isso, todos os meus terapeutas já sinalizavam desde. Eu não me dou conta da ironia. Aí ele falou, e lá, vocês estão estudando? Quantas pessoas? Bom, Israel tinha 8 pessoas.
A Holanda, aquele senhor importante que tem na Holanda, né? Ele era jovem naquela época. Ele disse, não, nós temos umas 50 pessoas. Nossa, era gente dessa estudando. A Itália tinha também 2 grupos. E eu fiquei assim um pouco constrangida, porque eles perguntavam, e no Brasil, quantas pessoas você tem? Eu passei assim, eu falei, nós temos 100 pessoas. A primeira coisa que eles me falaram foi assim, é mentira. Você não pode ter 100 pessoas. Eu não era formada, eu não tinha formação alguma. Mas eu tinha um background de conhecimento que eles não sabiam, né? Eu falei, o Brasil tem muito interesse nesse material. E eu estou aqui justamente para pedir que haja uma formação de professores. Porque eu não posso ficar uma única, eu não posso ter mais pessoas do que eu tenho. E eu não posso ser a única pessoa do Brasil que trabalha com pessoas. O Brasil tem um tamanho continental, aí alguém sabia lá e falou, é verdade. Mais ou menos assim, a África é muito grande, entendeu? A gente fala, é verdade, eu já vi lá. E nós precisamos ter uma formação para as pessoas poderem espalhar o pessoal aqui no Brasil. Aí, o Donovan era o presidente da Foundation nesse momento. Fiquei lá esperando, falei, vamos ver o que vai acontecer. Para mim foi um longo tempo, e não deve ter sido nem 2, 3 minutos. A próxima pessoa, que foi essa que nós vamos ver, Judith Garden. Já esteve aqui no Brasil várias vezes. Judith Garden estava coordenando essa reunião. Parece que ela, naquela época, era a pessoa que eles achavam que canalizava a intuição lá, da condução da região de Nova York. E ela ficou me olhando, e eu olhando para ela. De repente, ela virou-se para todos e disse, gente, é essa mulher que vai levar o pessoal para o Brasil. Eu estou recebendo essa intuição. Aí pegou lá uma fitinha que ela botava em todos os professores. Eu nunca tinha feito nada de curso, nada. Eu apenas era a mulher que limpava, cozinhava, fitinha em mim e disse, nós abençoamos, porque você vai levar o pessoal. Aí eu achei o máximo. Falei, poxa vida, eu agora vou continuar estudando. E pronto, fui embora para o Brasil. Pedi à minha secretária que começasse a organizar grupos, porque eu ia trabalhar com grupos de estudo, e tive a surpresa maravilhosa, não tinha nada em português, né? Entenderam? Então, fizemos o que podemos. Sentei com uma grande amiga minha, que depois eu vou mostrar, e é uma pessoa que nos acompanhou toda a formação inicial do pessoal no Brasil, e ela sentava comigo toda tarde de quarta-feira. A gente pegava uma palestra e tentava traduzir. E ela falava assim, nossa, essa Eva estava broca nesse dia. Tem um monte de palavras e não tem um sentido. Aí a gente falava assim, ei, oi, manda dizer o que estava aí. Enfim, a primeira tradução das palestras teve esse modelo. Mais tarde, obviamente, foi mostrado para nós assim, foi muito ruim essas traduções. Não, foram péssimas. Mas foi o que a gente tinha. E, então, passaram-se 2 anos a gente trabalhando. Teve uma reunião de finalizar todo o trabalho daquele ano. Nós tínhamos a região de Nova York reunida. Eram 110 pessoas, toda a região de Nova York. Não, eu estou dando números para vocês terem ideia
de como funcionava aquilo. E cada um ia lá na frente e fazia um compromisso para o próximo ano. Não tinha compromisso, eu vim embora para o Brasil. Aí eu comecei a ficar com muita pena de Aida. E falei assim, coitada, não vou poder mais fazer o pessoal que eu estava gostando mais. E aí, sentada lá, ouvindo todo mundo ir lá, de repente, a minha intuição funcionou assim, não pode ficar, leve para lá. É isso. Essa senhora deu cobertura total. Eu levantei no meio de 110, mais a foundation lá sentada, e falei assim, o meu compromisso para o próximo ano, não é revezadíssimo em inglês, é levar o pessoal para o Brasil. Silêncio. E eu lá em pé, ou também bom. Falei alguma bobagem que não tem tamanho. Você não conhece a cultura, tem coisas que você faz que não tem nada a ver com a cultura. Eu falei, bom, eu vim do Brasil e vim fazer o curso da Bárbara Brenner. Aí ela falou assim, você é do Brasil? Nossa, o Brasil é um país muito interessante. Eu falei, eu também acho. Apesar de tudo, né? Aí ela começou a conversar comigo e falou assim, você tem interesse do trabalho? Eu sim, tenho muito interesse, eu trabalho com isso e eu gostaria muito de ir até Fenícia e tudo. Ela, pronto, ela me adotou naquele momento, me levou para Fenícia, providenciou a minha estadia em Fenícia, onde eu passei 6 meses trocando serviço por hospedagem, coisa que fundamentalmente me ajudou profundamente, né? E fui fazendo os grupos que tinham lá de estudos do Patchwork. Então, eu fiquei, o primeiro ano da Bárbara Brennan, eu fiquei nos Estados Unidos com tudo que eu tinha podido juntar para ficar, e fiquei uma grande parte em Fenícia. Muito incógnita, não falava para ninguém o que eu fazia aqui no Brasil. Então, eu não sou uma mulher que tem estampa, né? Não tenho cara de inteligente, posso mimetizar uma senhora, né? Ficava limpando, lavando panela, entendendo tudo que eles falavam, mas eles não sabiam, não entendiam, porque eu falava muito mal. E fui me aprendendo. Dona Maria Susan tem um papel importante para nós, né? Aí a Judiciária falou assim, é verdade, eu dou supervisão para ela. Ela tem os grupos e tem muita gente interessada no Brasil, né? Bom, nesse momento o Dona se levanta e fala assim, ei, quem quer ir para o Brasil para fazer a formação? Aí todo mundo riu. Eu perguntaria agora assim, aos professores do Patchwork aqui, as regionais, alguém quer ir para a África, na Uganda, fazer grupo do Patchwork? É mais ou menos isso. Entendeu? Aí foi aquele silêncio assim, e aí algumas pessoas falaram, uma vez por ano eu posso ir. Foi a Carolyn. E o Brian disse, de vez em quando eu também posso ir. Então, de vez em quando apareceu a Kim Rosen, falou que vinha também. Aí é bom, como apareceram os professores,
Então a Foundation vai estudar se pode fazer essa formação. Acabou essa reunião, o depoimento da Harriet e da Judith Selling, eles ficaram com mais certeza de que realmente aquilo era verdade. Bom, eu vim embora, fui para o meu curso da Bárbara, vim embora para o Brasil. Um mês depois eu recebi uma carta do Donovan que falou, a Foundation considerou e vai levar a formação para o Brasil. Aí eu rebati isso com a seguinte questão: eu não posso ter, eles queriam 30 pessoas, né? 30 pessoas, os terapeutas que a gente conhecia, não era fácil organizar. Mas eu falei, gente, eu não posso ter 30 pessoas de Salvador, porque o Brasil é muito grande. Eu preciso convidar pessoas de outros lugares, porque tem aquela brecha, né, que você pode fazer a formação se você estudou, está preparado e não fez os cursos de grupos de estudo. Então foi aí que eu convidei algumas pessoas. A Renate, aqui do Rio Grande do Sul, porque a Renate falou assim, você acha que eu vou daqui para Bahia? Ela tinha largado o emprego, já estava começando outra profissão. Neste momento da minha vida, eu falei, acho. Coincidia com uma das minhas idas para fazer a Bárbara Benn. Então eu fui para o encontro, porque a Judith Selling, a senhora, ficou me dando supervisão. Toda vez que eu ia, ela me dava supervisão de acompanhamento dos grupos. Também teve uma pessoa que eu conheci, foi uma terapeuta minha, lá nos Estados Unidos, Harriet Rose. A Harriet trabalhava com golfinhos, a respiração dos golfinhos, era professora do professor. Então, ela se apaixonou por mim, porque eu fiquei contra a transferência, porque eu não fiquei apaixonada. Ela era uma pessoa interessante, muito interessante. Aí ela vinha para o Brasil, ficava na minha casa e ia nos meus grupos, o pessoal de Salvador, todo mundo sabe quem é, e algumas pessoas que foram, ela fazia, a gente organizava idas para Fernando Noronha para nadar lá com os golfinhos, que é maravilhoso, viu? Digo que é uma experiência muito especial. Bom, mas enfim, Harriet deu uma boa cobertura. E aí, nessa conferência internacional tinha 12 pessoas, 12, eu. Aí eles perguntaram, e aí, o Brasil continua? Você levou? Eu falei, eu continuo, eu sou um pouco ingênua, sabe? Isso, todos os meus terapeutas já sinalizavam desde. Eu não me dou conta da ironia. Aí ele falou, e lá, vocês estão estudando? Quantas pessoas? Bom, Israel tinha 8 pessoas. A Holanda, aquele senhor importante que tem na Holanda, né? Ele era jovem naquela época. Ele disse, não, nós temos umas 50 pessoas. Nossa, era gente dessa estudando. A Itália tinha também 2 grupos. E eu fiquei assim um pouco constrangida, porque eles perguntavam, e no Brasil, quantas pessoas você tem? Eu passei assim, eu falei, nós temos 100 pessoas. A primeira coisa que eles me falaram foi assim, é mentira. Você não pode ter 100 pessoas. Eu não era formada, eu não tinha formação alguma. Mas eu tinha um background de conhecimento que eles não sabiam, né? Eu falei, o Brasil tem muito interesse nesse material. E eu estou aqui justamente para pedir que haja uma formação de professores. Porque eu não posso ficar uma única, eu não posso ter mais pessoas do que eu tenho. E eu não posso ser a única pessoa no Brasil
que trabalha com pessoas. O Brasil tem um tamanho continental, aí alguém sabia lá e falou, é mais ou menos assim, a África é muito grande, entendeu? A gente fala, é verdade, eu já vi lá. E nós precisamos ter uma formação para as pessoas poderem espalhar o pessoal no Brasil. Aí, o Donovan era o presidente da Foundation nesse momento. Fiquei lá esperando, falei, vamos ver o que vai acontecer. Para mim foi um longo tempo, e não deve ter sido nem 2, 3 minutos. A próxima pessoa, que foi essa que nós vamos ver, Judith Garden. Já esteve aqui no Brasil várias vezes. Judith Garden estava coordenando essa reunião. Parece que ela, naquela época, era a pessoa que eles achavam que canalizava a intuição lá, da condução da região de Nova York. E ela ficou me olhando, e eu olhando para ela. De repente, ela virou-se para todos e disse, gente, é essa mulher que vai levar o pessoal para o Brasil. Eu estou recebendo essa intuição. Aí pegou lá uma fitinha que ela botava em todos os professores. Eu nunca tinha feito nada de curso, nada. Eu apenas era a mulher que limpava, cozinhava, fitinha em mim e disse, nós abençoamos, porque você vai levar o pessoal. Aí eu achei o máximo. Falei, poxa vida, eu agora vou continuar estudando o pessoal. E pronto, fui embora para o Brasil. Pedi à minha secretária que começasse a organizar grupos, porque eu ia trabalhar com grupos de estudo, e tive a surpresa maravilhosa, não tinha nada em português, né? Entenderam? Então, fizemos o que podemos. Sentei com uma grande amiga minha, que depois eu vou mostrar, e é uma pessoa que nos acompanhou toda a formação inicial do pessoal no Brasil, e ela sentava comigo toda tarde de quarta-feira. A gente pegava uma palestra e tentava traduzir. E ela falava assim, nossa, essa Eva estava broca nesse dia. Tem um monte de palavras e não tem um sentido. Aí a gente falava assim, ei, oi, manda dizer o que estava aí. Enfim, a primeira tradução das palestras teve esse modelo. Mais tarde, obviamente, foi mostrado para nós assim, foi muito ruim essas traduções. Não, foram péssimas. Mas foi o que a gente tinha. Então, passaram-se 2 anos a gente trabalhando, teve uma reunião de finalizar todo o trabalho daquele ano. Nós tínhamos a região de Nova York reunida. Eram 110 pessoas, toda a região de Nova York. Não, eu estou dando números para vocês terem ideia de como funcionava aquilo. E cada um ia lá na frente e fazia o compromisso para o próximo ano. Não tinha compromisso, eu vim embora para o Brasil. Aí eu comecei a ficar com muita pena de Aida. E falei assim, coitado, não vou poder mais fazer o pessoal que eu estava gostando demais. E aí, sentada lá, ouvindo todo mundo ir lá, de repente, a minha intuição funcionou assim, não pode ficar, leve para lá. É isso. Essa senhora deu cobertura total. Eu levantei no meio de 110, mais a Foundation lá sentada, e falei assim, o meu compromisso para o próximo ano, numa revezadíssima em inglês, é levar o pessoal para o Brasil. Silêncio. E eu lá em pé, o canebol. Falei,
que não tem tamanho. Você não conhece a cultura, tem coisas que você faz que não tem nada a ver com a cultura. Eu falei, bom, eu vim do Brasil e vim fazer o curso da Bárbara Brennan, lá, lá. Aí ela falou assim, você é do Brasil? Nossa, o Brasil é um país muito interessante. Eu falei, eu também acho. Apesar de tudo, né? Aí ela começou a conversar comigo e falou assim, você tem interesse do trabalho? Eu sim, tenho muito interesse, eu trabalho com isso e eu gostaria muito de ir até Fenícia e tudo. Ela, pronto, ela me adotou naquele momento, me levou para Fenícia, providenciou a minha estadia em Fenícia, onde eu passei 6 meses trocando serviço por hospedagem, coisa que fundamentalmente me ajudou, profundamente, né? E fui fazendo os grupos que tinham lá de estudos do Patchwork. Então, eu fiquei, o primeiro ano da Bárbara Brennan, eu fiquei nos Estados Unidos com tudo que eu tinha podido juntar para ficar e fiquei uma grande parte em Fenícia. Muito incógnita, não falava para ninguém o que eu fazia aqui no Brasil. Então, eu não sou uma mulher que tenho estampa, né? Não tenho cara de inteligente, posso mimetizar uma senhora, né? Ficava limpando, lavando panela, entendendo tudo que eles falavam, mas eles não sabiam, não entendiam, porque eu falava muito mal. E fui me aprendendo